lá, 1, 2, 3. Gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Para aqueles que estão boa tarde. No som, aí já deu uma olhadinha no material que a professora vai dar. Então, assim, o que a professora tem para trazer como novidade? Fala para vocês sejam bem-vindos, que eu fico muito feliz nessa tarde a gente poder estar falando sobre um assunto que é de extrema importância. Só que antes da gente começar, a professora vai fazer aquele registro, aquele sorrisão, para vocês colocarem. E Vanilde está escondidinha. Vai, Vanilde. Aparece com a professora, Vanilde. Ó, então, assim, vou registrar o momento do início da nossa aula. Vou colocar lá no grupo já, para o pessoal saber que nós já começamos a nossa aula. Ok? Vou iniciar, então, com o compartilhamento do quê? Compartilhamento de tela com vocês. Joia. Vocês estão conseguindo ver o mesmo que eu? Sim. Ótimo. Então, a professora vai iniciar a aula falando o seguinte. Tudo que oferecemos aos outros, a vida nos devolve. Portanto, distribua alegria, gentileza, paz, respeito, amor e construa o seu amanhã com os atos de hoje. Ou seja, com certeza, o que plantamos, certamente colheremos. Não tem como nós passarmos uma vida inteira plantando tomate e vamos colher alface, né? Então, além da semeadura, com certeza, Deus nos dá a opção da semente que nós plantamos, mas a colheita, com certeza, vem na mesma proporção, tá? Então, assim, a professora vai realizar uma breve revisão sobre o que nós falamos na aula passada. Vamos lá, então. Vanilde. Oi. Você lembra que nós falamos na aula passada? Ó, nós falamos, a aula passada foi de assaduras, né? E úlcera de pressão. O que você lembra, assim, que foi muito bacana sobre o tratamento das assaduras? Eu não olho no chat aqui. O que é importante? Você lembra? O importante é a higiene íntima, né? Procurar manter os pelos púbicos sempre aparados, né? Isso. E né? Rapidamente se forma uma assadura, né? A assadura deu a pele. A pele está assada, mas não foi aberta ainda. Abriu, forma o quê? Escaras, que são as feridas. Sim. Qual foi o componente que a professora falou que é muito importante? Porque se essa assadura foi causada por fezes, tem que utilizar o quê? É um tipo de pomada. Se essa assadura ela é causada simplesmente por ficar muito tempo ali com a urina, com a fralda, é outro tipo de pomada. A professora trouxe para vocês nomes de pomadas e a ação de cada uma. O segredo da aula passada foi o óxido de zinco. É um componente que tem dentro das pomadas para assadura. É de suma importância na prevenção. Então, sempre que o paciente tomou banho, secou ele direitinho, vai utilizar o quê? O óxido de zinco. De zinco. Muito bem. Hoje a previsão da nossa aula é falarmos a respeito do quê? Dos curativos. Por quê? Assou, abriu ferida, formou ali a escara. Por isso que a professora perguntou qual que é a importância de realizar a mudança de decúbito. A importância é na prevenção da formação de escaras. Ok? Esse é o segredo que eu falei que na próxima aula eu iria contar a respeito. Olá, Alessandra, boa tarde. Agora Oi, boa tarde a todas. Estou ouvindo agora. Oh, meu Deus. Elisângela, todo dia. Ouvir agora? A Elisângela está conectando ali ainda, mas que bom. A professora fez uma breve revisão ali, falando das assaduras, a importância de não deixar o paciente muito tempo em fralda, a realização da mudança de decúbito para não se causar as feridas. É sempre bom ter uma pomadinha para assadura em casa, não é só em bebês, idosos também. E que o importante não é só a pomada ser para assadura, é o que causou aquela assadura. Se essa assadura foi causada por uma diarreia, se ela foi causada por uma diarreia, se foi algum fungo, se foi alguma bactéria, se é pelo muito tempo do xixi, então é importante a troca de fraldas, se o paciente tem incontinência urinária, tem que estar sempre verificando.
Hoje nós vamos falar sobre os curativos. Então, como realizar um curativo nas úlceras de pressão? Então, primeiro, para a gente entender para realizar um curativo, eu tenho que entender o que eu vou usar nesse curativo, correto? Esse curativo, ele está com esse aspecto. Vai ser o quê? Passar do soro fisiológico e, na sequência, você vai passar o quê? Aqui, ó, se não rompeu nada, apenas a pomadinha ali. Deixou o local seco, passa a pomada de assadura, de preferência que contenha óxido de zinco. Ele tem nistatina, é um tipo de pomada para assadura. Essa pomada, quando ela vem associada ao óxido de zinco, ela cicatriza 2 vezes mais rápido. Comentei sobre a marca da hipoglós na aula passada ainda, falei que a hipoglós tem o óleo de fígado de bacalhau, por isso quando ela está vencida, ela tem ômega 3. Então, quando ela está vencida, o cheiro dela é insuportável. Não são todas as pomadas de assadura que vêm com esse óleo, tá? Então, a pele, ela vai ficando avermelhada, cada vez mais ela vai se rompendo, e aí é porta de entrada do quê? De bactéria. A assadura no idoso, ele vai fazer o quê? Principalmente as fraldas. Tem certos tipos de fralda que ela tem componente diferente da outra. Ah, a fralda é tudo igual. Não, às vezes tem certo tipo de fralda que não é tudo igual. Então, já que nós falamos sobre a úlcera de pressão, hoje nós vamos falar, então, já que aconteceu essa lesão, eu estou ali com o meu paciente, eu tenho que entender como é que eu realizo o curativo dele. Observa aqui, Alessandra, esse tecido está igual a esse? Elisângela, agora você está ouvindo a professora? Olha só o que a professora está mostrando sobre diferenças de úlceras de pressão. Está igual? Não. Esse daqui está assado, começando a romper. Aqui já rompeu, abriu e fez o quê? Necrosou. Ou seja, quando alguém falar a palavra necrose, quer dizer que morreu o tecido. Tem casos que necrosou. Aqui, ó, essa pele, você não pode tirar aqui e simplesmente arrancar ela. Porque literalmente aqui está na carne viva. E você não sabe como está aqui embaixo. Aqui, de repente, quando você abrir, pode vir na pus. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que levar esse cliente aonde? Tem que levar esse cliente para poder passar por um acompanhamento médico. E lá ele vai perceber... Oi, Evelyn. Cada tipo... Oi, Érica, pois não. Aceita a Ana aí, fazendo um favor? Já foi aceito já, Érica. Valeu. Tá, obrigada. Então, assim, esse curativo, ele precisa passar por um especialista, porque cada tipo de curativo é uma forma. Aqui o paciente vai para o centro cirúrgico, isso aqui é retirado. Inicialmente, de acordo com o protocolo, cada hospital ele tem um setor onde tem profissionais que eles são específicos para cuidar o quê? Para cuidar aqui, ó, do tratamento dessa ferida. Então, se eu vou fazer um curativo, não basta você ir lá e aplicar uma substância. A substância ela é aplicada no caso de assadura. É aplicado para prevenir, para não romper. Quando vocês vão dando uma olhadinha aí, a professora vai realizar o quê? A chamada, ó. Então, só confirmando a Alessandra, a Elisângela, a Ivanilde, a professora colocou aqui. Presença, ok? Então, assim, ó, a professora já marcou aqui. Então, assim, não basta só aplicar curativo de escara, uma vez que essa ferida já rompeu, você tem que fazer o quê? Deve ser feito de forma extremamente asséptica. Ou seja, livre de qualquer tipo de contaminação. Porque agora, a nossa pele, a professora falou numa aula anterior, é a nossa roupa de banho. Uma roupa de banho furada, ele está sujeito ao inimigo entrar. O inimigo, no nosso caso, são os micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, enfim. Pode entrar qualquer um. Então, isso vai desde a irrigação com solução fisiológica. O soro fisiológico é um dos componentes que são mais utilizados em um curativo, até a cobertura específica. Mas a cobertura específica, o processo de cicatrização de uma lesão, para que ele aconteça o mais rápido possível, tem que ter um acompanhamento profissional. Ou seja, ele não tem plano de saúde, tem que ter um postinho de saúde, tem que passar por uma avaliação médica
Tem que o profissional, ou seja pelo clínico geral, ou seja pelo geriatra, se for um idoso. Então, o que acaba acontecendo? Esse idoso, quanto mais idoso, mais é dificultosa a cicatrização. Soro fisiológico sempre vai ser usado na limpeza. Mas e o que eu uso depois do soro fisiológico? Eu deixo aberto? Não. Então, o que é importante ter em casa? Uma bandeja. Ah, professora, eu não tenho uma bandeja. Uma vasilha que seja de preferência reta, para que você possa colocar aquilo que você vai utilizar, o quê? No seu curativo. E o que é importante ter em casa, se for solicitado, que você, como cuidador, faça, então, esse curativo em casa. Você tem que ter soro fisiológico, mas como? De preferência, que esse soro fisiológico, ele seja mantido em geladeira, e o saudável, que ele fique sempre tampado, e que seja utilizado no prazo de 7 dias. E tem pessoas que acham assim, eu vou comprar aquela embalagem grande para durar bastante tempo. Na verdade, usou, tampou. Anote o dia que você abriu, 7 dias, no máximo. Passou disso, e se sobrar produto, despreze e jogue fora, tem que ser usado, ok? Então, se o curativo for pequeno, a Alessandra pensou, falou assim, professora, se for pequeno o curativo, chama flaconetes, desse tamanhozinho assim, é utilizado muito na área hospitalar, para poder, só que a área hospitalar tem tanto de soro fisiológico quanto de água destilada, que é para preparar medicamento. Pro curativo, é soro fisiológico, você pode comprar, cada vez que você utilizar, você usa um despreze e joga fora, tá? Gaze, atadura, esparadrapo e micropore. Saco de lixo na hora da troca do curativo. Por quê? Porque o curativo, quando ele está necrosado, que é o aspecto dessa foto aqui, dessa imagem, esse curativo, a hora que for trocado ele, infelizmente, ele cheira carne podre. Então, se você for pegar, pegue um saquinho, nem que seja pequeno, um saquinho de lixo separado, para você colocar nesse curativo à parte. Luva. Para retirar o curativo, para retirar luva de procedimento. Existe diferente tipo de luva? A Vanilde está anotando aí, ela gosta de anotar isso. Existe sim. Luva branca, aquela luva de limpeza, a luva que é utilizada para você mexer em várias coisas, chama-se luva de procedimento. Ok? Luva de procedimento é uma coisa. Luva estéril é para trocar curativo. Então, a luva de procedimento, você vai tirar o curativo sujo. Você retira e põe a luva estéril. Por quê? Luva descartável e luva estéril é diferente. Às vezes, você joga fora, é luva de procedimento. Ok? Então, assim, micropore, saco de lixo, luva. Qual luva? Luva tanto de procedimento quanto estéril. E a pomada, creme ou óleo receitado pelo médico responsável. Óleos, os óleos mais recomendados. Anotem aí, tem um nome de um óleo chamado Dersane. Dersane é marca, tá? A base de alguns óleos que são utilizados e são solicitados em curativo são óleos que contêm a vitamina E. Aí você vai dizer assim, Evelyn, meu paciente, vai tratar a própria pele do paciente na área hospitalar, quando os familiares não têm condição de comprar o Dersane, nós utilizamos óleo de girassol. O óleo de girassol, ele tem propriedades de hidratação, nele também tem vitamina E, porque a vitamina E ela é muito importante para a nossa pele. Após você separar todo esse material, aí você vai para o curativo. Existe, não é um tipo só de curativo. Existe o quê? Vários tipos. Quais são eles? Um curativo limpo e seco. Às vezes vai ser trocado o curativo. Esse curativo, com certeza, não é um curativo causado por escara, tá? Escara, que é as feridas. Isso aqui é um curativo que ele veio do centro cirúrgico. O paciente precisou de pontos. Tá vendo, Esse tá sequinho. Esse aqui, só soro fisiológico seca
e o próprio corpo vai fazendo absorção, com 7 dias tira esse ponto. Diferente disso aqui, que é um curativo vivo, ó. Você vê aqui na bordinha dele, tem presença de sangue. Se tem presença de sangue, provavelmente está minando aquela aguinha, que é a linfa, do nosso sistema de defesa. Então, tem que ser bem limpo e bem seco isso daqui, ok? Vamos lá, se a professora perguntar para vocês. Então, quais são os tipos de curativo? Curativo limpo e seco, curativo aberto e oclusivo, tá? O que é um curativo aberto? Ele é um curativo normalmente que o paciente não está em ala cirúrgica, desculpa, ala hospitalar. Ele está em casa. Normalmente, não é você que escolhe se ele é aberto ou fechado. Isso vem já na receita médica. Esse curativo, ele é realizado numa ferida que não tem infecção. Um exemplo, se eu falar assim, Ivanildo, você está vendo o pus aqui? Não. Esse curativo está aberto porque esse curativo, ele está seco. Ele está sem proteção nenhuma, ele vai manter a ferida exposta, porque ele vai ser limpo com soro fisiológico e seco. Acabou. Esse é o famoso curativo aberto. É curativo de intracate. Intracate e ferida cirúrgica. Fez uma cirurgia, um exemplo, fez cesariana. Cesariana está tudo bonitinho, secou, você vai deixar aberto, está em casa, não vai ficar tampando. Porque o tampar, ele atrapalha no processo de cicatrização da pele, entendeu? Mas quem vai falar isso pro cliente na hora da alta é o médico, tá bom? Curativos oclusivos. Esses curativos oclusivos, ele não permite, é importante que não tenha entrada de ar, fluido ou o que seja. O curativo está ali justamente para impedir o quê? Que entre qualquer componente que vá trazer o quê? Malefício para a pessoa. E aí eu pergunto para você o seguinte, o que ele está fazendo? Ele está impedindo a perda de fluidos. Porque assim, eu mostrei algumas imagens na aula passada para vocês e vocês observaram assim. Feia, viu? Ruim as imagens de ver. Sim, com certeza. A úlcera de pressão não é um curativo agradável. E tem que tomar cuidado que na hora da troca, como que está sendo? Está com odor? É onde entra o cuidador. O cuidador vai dar lá para quê? Para poder justamente deixar escritinho, porque quando a equipe de enfermagem vir fazer a avaliação, esse paciente está sendo cuidado por um home care, vai vir alguém da área da saúde que entenda do que vai fazer, ou seja, ele é médico ou enfermeiro. São os dois profissionais que podem estar fazendo o quê? Mas o profissional, para poder fazer, tem que ser especialista em pele, entendeu? Até agora, tá certinho? Ficou bem compreendido? Então, por que se usa um curativo oclusivo? Uma aula aqui, dona Lila. Anotem aí especificamente. Curativo oclusivo, ele é utilizado para quê? Para úlcera de pressão. Úlcera de pressão são feridas que são causadas quando principalmente ou o cuidador ou alguém da equipe de saúde não realiza a mudança de decúbito do paciente a cada 2 horas. 2 horas é o período que daí o corpo pode ficar naquela mesma posição. Passou de 2 horas, vai trazer dano para a pele. Tá bom? Curativo compressivo. Um curativo compressivo, ele é solicitado que seja feito compressivo, que ele precisa que se reduza o fluxo de sangue naquela região. E aí, se precisa que aconteça isso, houve uma lesão e essa lesão precisa fazer o quê? Ela precisa se unir, tem que ser curativo compressivo. Ok? Até agora, entenderam? Existe classificação. Vamos supor, todo curativo, ele possui uma classificação. Por quê? Ele pode ser pequeno, médio, grande e extra grande. Professora, você vai cobrar isso para mim para que eu saiba? Não, é só para nível de conhecimento. Eu quero que você saiba que o curativo, ele é discriminado de acordo com o tamanho. Pequeno, 16 centímetros. Grande, acima de 16, até 36 é médio.
Isso aqui, quem é que acaba utilizando esse tipo de informação? Opa, Érica chegou aqui, a professora já fez a chamada, tá? Isso. Não tá? Ok? Então, assim, o que acaba acontecendo com esses tipos de curativo? Para que você saiba que existe o pequeno, o médio, o grande e o extra grande. Esses curativos, o pessoal do home care, quando tem acompanhamento, pergunta para você: que tanto de gás que você está usando? Porque tudo isso, se a pessoa tem um convênio médico, ou se você tem que passar para a família, você tem que passar uma projeção para eles. Quanto que eles vão gastar por semana ou por mês de gás? Porque o home care, ele faz um levantamento. Se esse home care tem um plano de saúde, tem alguém que audita para saber como está sendo gasto isso. Então, se você vai dizer, é pequeno. É pequeno, então por que você está gastando 10 gases? Entendeu? Então, tem que justificar. Então, para nível de conhecimento, vocês têm um material de apoio na página 39, ele fala sobre isso. Aí a Alessandra falou, professora, agora eu estou em dúvida. Por quê? Porque tem vários tipos de cobertura. Como é que eu vou saber como é que é e que jeito que é? Então, vamos lá. As coberturas, normalmente, elas são por hidrocoloide, alginato, hidrogel e carvão ativado. Como que eu vou saber qual deles que eu vou usar, que jeito que eu vou usar? Na hora do tratamento, tem tipo de caso de paciente, observa. Quanto menor for a escara, mais rápido esse tratamento vai ser eficaz. Então, o tratamento de úlcera de decúbito é muito mais fácil prevenir, porque quando está no estágio inicial, bacana, você consegue ali manter o paciente, vai usando soro fisiológico, a pele vai se refazendo. Mas e se esse paciente tem diabetes? Quando a pele se rompe, que chega a esse estágio aqui, é mais complicado. Por quê? Porque a proteção com curativo de gaze, ela ajuda, entendeu? E a gaze, ela é revestida de teflon ou impregnada com vaselina. Ela apresenta uma vantagem. Por quê? Quando se coloca vaselina, não gruda na lesão no processo de cicatrização. Só que por conta própria, a Alessandra, eles já não podem falar assim, eu aprendi que a professora Evelyn falou, que se põe vaselina, recupera mais rápido. Não. Você pode conversar com a equipe, ele vai entender que você tem um conhecimento que a vaselina, ela ajuda. Inclusive, tem tratamentos que é utilizado uma câmera chamada câmera hiperbárica. Paciente que passa por queimadura de primeiro, de segundo, terceiro grau, aonde precisa fazer enxerto. Tem casos que às vezes tem que fazer enxerto, tem casos que a própria pele consegue. É difícil? É. Só que essa gaze vaselinada de teflon tem que ter indicação médica. Então, vamos lá. Primeiro tipo de cobertura. Essa cobertura é por uma placa chamada placa de hidrocoloide. Essas placas são caras, tá? Eu falo caro assim, eu acho, né? Por exemplo, é pequena, 10 por 10. Estão vendo aqui? Pega 10 centímetros por 10. Varia entre R$50 de acordo com a marca. Aí você fala, professora, e se eu pôr essa placa, ela vai ajudar minha paciente? Vai. Só que assim, se a sua paciente tiver uma diarreia, perde a placa, você tem que tirar. Porque você não vai poder deixar essa placa com fezes. Ela adere à pele e ela protege. Porém, tem que ser quando está leve. Tá vendo aqui? Quando está nessa situação assim, o médico tem que ver para avaliar. Quando está no início da escara, é uma coisa. Aqui, ó. Como está nessa imagem aqui, ó. Vamos supor que tivesse rompido. Pode ser usada a placa de hidrocoloide. Ok? Então, ela é indicada para o tratamento de feridas com leve ou moderada oxidação. Perdas, úlcera de perna, quando a pessoa tem um problema de varizes, úlcera diabética por pressão. Quando isso é na pele de um paciente que não tem, é difícil a cicatrização. Agora, imagina um paciente diabético.
É 2 vezes pior. Então, quando alguém falar para você assim, ó, o que é hidrocoloide? É uma placa que ela é utilizada, essa placa, ela vai ser colocada para ajudar ali o local afetado, para aumentar a capacidade de absorção, tá bom? Então, anotem aí. Placa de hidrocoloide. Segunda, existe outro tipo de placa, que é a placa curativa realizada com alginato de cálcio. Tem o alginato de cálcio e o alginato de sódio também, tá? Esse tipo de cobertura, ele é indicado para feridas exudativas, ou seja, além da ferida exudativa, ela tá assim, ó. Além de dar ferida, o que está saindo dessa ferida? Está saindo sangramento. Limpa ou infectada. Por quê? Se a Alessandra estiver cuidando, quando eu falo Alessandra, eu falo todos nós, tá? Se você, como cuidador, como profissional, está cuidando dessa pessoa e ali está saindo sangramento, está limpo, bacana. Está infectado? Primeiro, inicialmente, ele tem um aspecto gosmento e começa a apresentar o quê? Presença de pus. Ele é utilizado tanto em cobertura para ferida aguda ou crônica, ou seja, acabou de romper, ou feridas que já está há muito tempo ali, sabe? Ou seja, agudo quer dizer que naquele momento, crônico quer dizer que essa ferida já vem se arrastando e está com dificuldade de cicatrização. Qual que é a função do alginato de cálcio? Ele tem um alto poder de absorção. Ele promove o quê? Hemostasia e ele ajuda a remoção íntegra desse tecido. Ou seja, se tiver presença de alguma coisa ali que está ruim, o alginato vai fazer o quê? Ele vai puxar. Viu que bacana? Então, aqui é o profissional que vai falar para você. A placa usa leve a moderado. Alginato é quando o negócio já está um pouquinho mais forte. Quando está aqui, ó, nessa situação de necrose, aí utiliza-se algo chamado, anotem aí, hidrogel. O hidrogel, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a descolar essa ferida morta. Ok? Então, hidrogel ajuda o quê? Feridas com necrose. Ele vai realizar algo chamado desbridamento. Ou, em alguns livros, você pode encontrar o nome assim, debridamento. É a mesma coisa. Desbridar ou debridar, o que ele faz? Quer dizer que ele vai ajudar a descolar essa ferida. Porque provavelmente o paciente vai ter que ir para o centro cirúrgico. Ele vai ter que ir para o centro cirúrgico para quê? Para realizar esse desbridamento, a retirada dessa célula morta. E ainda, carvão. Você fala carvão? Carvão. Carvão ativado. Ferida infectada, ou seja, toda cheia de pus. Sabe aquelas imagens da aula passada que eu falei para vocês que não era muito agradável? Então, naquele tipo de ferida, utiliza-se, então, são feridas infectadas, não drena. Sai muita secreção que cheira carne podre, é horrível. A pessoa sente dor, tem bastante ação bacteriana ali. O carvão faz o quê? Ajuda a matar as bactérias. Interessante, né? E principalmente, o carvão ajuda a eliminar odores ruins. Esses odores que podem ser causados pelo grau. Então, é só quando a ferida está muito profunda que se utiliza o quê? Então, o carvão ativado. Joia? Então, assim, o que nós falamos hoje na nossa aula? Nós falamos sobre as úlceras de pressão. Sobre os curativos. Os curativos específicos utilizados nas úlceras de pressão. Que eu tenho que ter algum material. Se o meu paciente que eu for assumir tiver alguma úlcera de pressão, eu tenho que ter uma bandejinha. Essa bandejinha pode ser de alumínio, essa de preferência por causa da higienização, por causa da limpeza. É importante que essa bandeja fique, depois de utilizada, que for tirado tudo ali que precisa,
deixe ela, higienize ela com água sanitária, deixe por 1 hora mergulhada, depois limpe, seque e passe álcool 70 nela. A professora falou que é importante ter ali uma bacia, para a hora que você for, se cair alguma secreção, não cair na cama, cair dentro da bacia. Deixa essa bandeja, essa bacia, soro fisiológico, para qualquer fase que está ali, usa esse soro fisiológico, atadura de acordo com a região, e ainda esparadrapo, saco de lixo, luva e a pomada de acordo, ou produto, né, de cobertura de acordo com o que o paciente passou, desculpa, o paciente não, que o médico passou para você. E que nós temos tipos de cobertura, os curativos eles são classificados, tem classificação ali, ele pode ser aberto, ele pode ser, os tipos dele pode ser aberto, oclusivo, pode ser compressivo, existem tamanhos, pequeno, médio, grande, e ainda existem as coberturas que eu falei agora, que é feito com o quê? Placa de hidrocoloide, alginato de cálcio, hidrogel e carvão ativado. Esses são os principais produtos que são realizados para se cobrir o curativo. Próxima aula, a previsão, nós vamos falar sobre o quê? Ostomia. O que é ostomia? O que é traqueostomia? Colonostomia? O que é uma ostomia? Como que eu cuido? Como que é o cuidado que tem que ter na bolsinha, né? Paciente que está com isso aqui, como é que faz? Que jeito que é? Não perca a próxima aula. E hoje, eu vou encerrar falando que errar ontem